Então, agora eu estou concorrendo diretamente com a live da Marília Mendonça, né? Não dá nada, não. Então, gente, a aula de hoje nossa aí de hidráulica, vou falar um pouco mais de perca de carga, que eu já tinha comentado com vocês, e aí a gente vai finalizar fazendo alguns exercícios. Passar um pouco rápido aí algumas coisinhas a respeito da perca de carga, e aí a gente vai fazer o cálculo disso daí, para ter um entendimento melhor e fechar essa parte do conteúdo de hidráulica 1 de vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aí sobre perda de carga, é que ele é designado para a energia que vai sendo desprendida, que vai sendo perdida pelo fluido, a fim de vencer todas as resistências que tem dentro de um escoamento de um tubo. Então, a gente já comentou lá atrás, na aula passada, com vocês, a respeito da rugosidade do tubo, que ele vai gerar uma força de atrito, tentando desprender ou prender o material. E, com isso, vai diminuindo a energia e, consequentemente, a perca de carga vai sendo gerada. Então, a cada metro de tubulação, ele vai ter uma perca de carga aí. E fazer esse cálculo dessa perca de carga ao longo da minha tubulação é fundamental para eu dimensionar as bombas, para eu fazer todos os cálculos mais para frente na parte de hidráulica. Então, isso também está ligado a uma temperatura. Uma tubulação de 100 metros, por exemplo, ela tem um aumento de temperatura aí de quase 0,2, um pouco mais de 0,2 graus. E isso vai alterar na viscosidade do líquido, vai alterar em alguns parâmetros que a gente também vai calcular. A perca de carga, ela é constituída não apenas de tubos retilíneos, ou seja, eu não vou perder a carga hidráulica apenas nas tubulações retilíneas que eu tenho. Eu vou perder a carga hidráulica em todas as conexões, nos registros, nos joelhos, nas válvulas, em tudo, que muda o trajeto do meu fluido, eu tenho perca de carga também. Então, eu devo levar em consideração isso daí também. Se eu tenho uma ramificação, se eu tenho caminhos diferentes ou reduções, isso vai impactar na minha perca de carga. A gente tem duas percas de carga que a gente leva em consideração para os cálculos que a gente vai fazer. A perca de carga contínua ou distribuída, ou até mesmo a perda de carga por atrito, que é o que a gente mais vai calcular a priori. Ela é calculada pela resistência oferecida ao escoamento do fluido ao longo da tubulação. E ela é diretamente proporcional ao comprimento do tubo, quando o diâmetro desse tubo é constante. Acho que o exemplo que a gente fez na aula passada, embora fosse um fluxo laminar, a gente utilizou essa perca de carga contínua. A perca de carga acidental ou localizada, até mesmo singular, essa daí já é aquela que vai ocorrer quando houver mudança no valor da velocidade. A gente já viu que a velocidade dela pode alterar quando eu tenho uma variação do diâmetro do tubo, vez aí que se meu tubo aumentar em relação ao comprimento que ele vem, a velocidade ela diminui. Daí já é inversamente proporcional. Se eu diminuir a seção do meu tubo, a velocidade de percolação da água ou do líquido vai aumentar. Então ela é importante para tubulações curtas e em relação a tubulações longas, esse valor aí é praticamente desprezado, porque ele não vai ter tanta diferença, não vai ser significativo. Então, os mecanismos aí que a gente utiliza é as paredes com atrito e a turbulência gerada. A gente já viu que a turbulência ela é um parâmetro aí que varia em relação ao número de Reynolds, que a gente já calculou lá atrás também. O grau de agitação, o escoamento laminar é um fenômeno microscópico, ou seja, um caminho único, retilíneo para a água se movimentar, e o escoamento turbulento é um fenômeno macroscópico. A gente consegue ver a movimentação do líquido ali gerando uma turbulência ao longo da passagem dele pela minha tubulação.
E o atrito das paredes é devido a uma rugosidade que ele vai ter em relação ao diâmetro desse tubo. Isso aí também a gente já calculou na aula passada, mas eu vou comentar bastante disso daqui para a gente fazer o exercício. O exercício que a gente vai fazer não é um exercício tão complicado, é bem simples aí, a gente só precisa entender como tirar alguns parâmetros dele. Então, reforçando aí a parte de Reynolds, o experimento que Reynolds fez lá. Colocou um filete de tinta em relação a um tubo com uma vazão pré-determinada. E aí, conforme ele foi aumentando essa vazão, ou seja, aumentando a velocidade de percolação aqui dentro, a água ia se movimentando cada vez mais, batendo nessas paredes laterais. E isso começa a movimentar o fluxo por esse caminho. Lá no início lá do semestre, eu até passei um vídeo disso daí para vocês, o vídeo estava até em inglês, onde o fluxo ele foi mudando. Então, era lá uma velocidade de percolação contínua, e aí tinha um filete praticamente retilíneo passando aí pela minha tubulação. E aí eu fui aumentando a velocidade de percolação, aumentando a vazão que estava passando ali, e aí começou a criar umas ondas nesse filete de tinta. E aí, quanto maior a vazão, maior era a onda, até que chegou um ponto onde a gente nem conseguia ver direito o movimento dessa tinta que estava ali sendo jogada no tubo. O Reynolds fez esse experimento e chegou lá nos valores. Em geral, a gente considera o fluxo laminar número de Reynolds menor do que 2.300 e fluxo turbulento acima de 4.300, 4.500 aproximadamente. Então, entre esses dois valores é uma transição, a gente não consegue calcular muito bem, mas abaixo de 2.000 ou acima de 4.000, a gente já tem ou fluxo laminar ou fluxo turbulento. Em geral, o fluxo turbulento é o fluxo que a gente mais utiliza nos cálculos. Praticamente não tem exercícios, não tem condição real onde o fluxo ele é laminar. E aonde que entra a rugosidade do meu tubo aí? Rugosidade, já comentei com vocês também nas aulas anteriores, que ela é algo, certas vezes até microscópio, a gente não consegue enxergar muito bem, mas são deformações sofridas no meu tubo. Um tubo de aço, um tubo de madeira não, né? Um tubo de aço, um tubo de PVC, todos eles têm uma certa rugosidade, ou seja, uma deformação que sofre ali entre a face do tubo e a face interna dele, ou seja, uma aspereza nesse tubo. Essa aspereza ela vai gerar uma força contrária ao fluxo que está passando naquele sentido. Então, ela vai tentar travar ele, ela vai travar e diminuir um pouco esse fluxo. E, consequentemente, a gente consegue calcular uma força de atrito em que é gerada na relação entre essa rugosidade e o diâmetro interno do meu tubo. A rugosidade, o diâmetro interno do tubo, vai me dar uma rugosidade relativa. A diferença entre essa deformação mínima ali sofrida e o diâmetro total do meu tubo tem a minha rugosidade relativa. Ela é fundamental para os meus cálculos. E ela pode ser de abrangência, a perca de carga pode ser de uma abrangência distribuída, onde o atrito e a turbulência são macroscópicas, possuem um grande peso, ou seja, a água batendo nas laterais do meu tubo, ela vai impactar significativamente na minha perca de carga. Ou localizada, aonde ela é dada a perca de carga, principalmente pela turbulência e a geometria, vai influenciar em alguns pontos. Alguns casos aí de perca de carga localizadas, onde eu tenho desníveis, onde eu tenho ali um joelho, onde eu tenho tubulações sendo retilíneas, ou aonde eu tenho registros que vai fechar ou abrir o fluxo da água ou o fluxo do líquido que está passando naquele caminho. Eu tenho essas condições aí a serem seguidas.
Então, várias questões aí, ó. No caminho de uma água até ela chegar no ponto final, eu tenho várias percas de cargas que podem ser utilizadas, como a saída da canalização, ou seja, a ligação dela externa. Eu venho aqui, um joelho de 90 graus vai me dar uma perca de carga localizada. Um registro de gaveta, mesmo que ele esteja aberto, ele vai criar ali uma diminuição na seção do meu tubo, que vai gerar uma perca de carga. Uma válvula, também a mesma coisa, uma válvula de retenção da água, também vai gerar uma perca de carga. Uma ampliação ou uma redução do meu tubo gera novamente outra perca de carga. Aqui uma curva de 90 graus também geraria outra perca de carga. Chegando aqui na válvula do crivo, que também pode gerar uma perca de carga e uma redução ali do ponto de saída para o ponto de ligação dela. Essa redução também é outra perca de carga significativa que pode ocorrer. Então, pegando aqui um caminho aí, a água está aqui dentro desse reservatório, ela vai entrar dentro de um tubo, esse tubo vai ter uma redução e vai sair ali num outro reservatório final. Então, quando isso daí acontece, eu tenho várias percas de carga, ou seja, a primeira perca de carga, ela já vai acontecer na entrada do encanamento. Se eu tenho um reservatório e a entrada desse encanamento aqui, ela já vai me dar uma perca de carga. O plano efetivo seria essa linha azul aqui. Aí ela teve uma redução da perca de carga logo na entrada. Aí ela vem tendo as reduções devido à rugosidade, devido ao diâmetro do tubo. E aí, quando ela chega aqui numa diminuição, numa redução do tubo, aí eu tenho uma outra perca de carga, localizada na redução do diâmetro. Se reduz o diâmetro, a minha linha piezométrica ela vai cair novamente. E ela vem dentro desse segundo tubo, também vai ter uma perca de carga devido à rugosidade, devido a esses parâmetros. E quando ela sai aqui no meu reservatório final, eu tenho uma perca de carga localizada na saída do meu encanamento. Ou seja, ela cai novamente essa perca de carga. Então, o cálculo dessa perca de carga em um plano de referência, ele se dá em cada uma dessas etapas, ou seja, em cada variação de seção e ao longo dessa transição também acontece isso. Então, quando a gente está falando de perda de carga contínua, que é o HF, que a gente vai calcular bastante, a gente tem várias formas que são utilizadas para auxiliar nessa minha perda de carga. Então, eu tenho a fórmula racional, a fórmula de Hassen-Williams, a fórmula de Plant-Fair ou a fórmula para tubos de PVC. Essas últimas aí de verde são todas fórmulas práticas ou empíricas, que foram criadas aí quando a gente teve uma necessidade de verificar se a fórmula racional, se a fórmula universal era correta e aplicável. Daí vários outros pesquisadores fizeram testes, fizeram protótipos, e com isso eles conseguiram criar outras formulações, outros hábitos, várias outras coisas. O que a gente geralmente utiliza, a fórmula principal que a gente vai utilizar para um fluido qualquer, dentro de um regime de escoamento laminar ou turbulento, é essa fórmula, a fórmula racional, onde eu tenho aqui, o primeiro parâmetro aqui é a minha perca de carga, no HF. O F é o meu fator de atrito, que vai ser dependente da rugosidade do tubo, dependente de vários outros fatores, que vai estar segurando a água naquele determinado ponto, está segurando o meu líquido naquele determinado ponto. Comprimento do tubo, diâmetro do tubo, velocidade de escoamento e a gravidade influenciando aí nesses parâmetros. Eu também posso escrever essa perca de carga, que é a perca de carga total, sendo uma perca de carga unitária. Então, para eu pegar ali a perca de carga unitária, a perca de carga por metro,
eu simplesmente pego a perca de carga total e divido pelo L, que é o comprimento da minha tubulação. Ou seja, eu pegaria esse L que está aqui na fórmula, passaria ele para cá, dividindo. Aí eu teria o J, que seria a minha perca de carga unitária. Vai ocorrer por metro de tubulação. Quando a gente vê o J, a gente tem várias fórmulas que vai estar ali com esse J, é a minha perca de carga unitária. Ele está dividido pelo comprimento da minha tubulação. O restante é a mesma, fator de atrito, diâmetro, gravidade e velocidade de percolação. Então, aqui voltando aí, no caso da rugosidade, o que acontece? Quando eu olho ali a olho nu, eu não consigo enxergar nitidamente essa rugosidade. Estou vendo um tubo aqui, ele está laminar, mas se eu pego esse tubo, amplio, eu vou ter isso daqui, ó. Ter várias deformações sofridas ali dentro daquela minha tubulação. Então, essa deformação é a minha rugosidade absoluta. Se eu pego essa rugosidade absoluta e divido pelo diâmetro do meu tubo, aí eu tenho uma rugosidade relativa. Essa rugosidade relativa que eu vou utilizar ela bastante, principalmente nos ábacos. Inclusive, eu até enviei para vocês lá um ábaco com essa formulação que a gente vai utilizar. Vou explicar ele aqui na aula de hoje, a gente vai utilizar na aula de hoje e fazer. O fator de atrito, ele é imprescindível no estudo de resistência das paredes internas de um conduto de escoamento. Ele pode ser escrito em função do número de Reynolds. Então, eu tenho aqui essa formulação, onde eu tenho o diâmetro do tubo, em relação à rugosidade que ele está sendo enfrentado, e o número de Reynolds. O F é o meu fator de atrito. Então, se eu tenho ali a parede do meu tubo, parte de baixo, parede aqui na película laminar, eu tenho a deformação sofrida por ele. E tenho o beta, que é a rugosidade até chegar na película laminar. Quando eu tenho fluxo turbulento, o que acontece com esse meu beta? Eu não consigo ter uma previsão exata dele. Fluxo laminar, ok. O beta vai ser maior do que a minha rugosidade, sempre. E a água vai estar passando de forma retilínea ali, ó, acima da rugosidade do tubo, não vai ter interferência. Quando eu vou diminuindo essa película laminar, passo aí por uma transição e chego no movimento turbulento, aí acontece o problema. O meu beta, quando eu tenho um fluxo turbulento, a água ela vai passar movimentando dessa forma, ou seja, ela vai bater nos pontos onde eu tenho uma rugosidade. A água vai estar batendo aqui nesses pontos. Vai bater, vai bater, vai bater. E isso daí vai impactar nos meus cálculos que eu preciso. E aí a gente tem várias propostas de vários autores. Eu coloquei alguns, vou detalhar o que a gente vai utilizar melhor. Então, no fluxo laminar, para achar esse fator de atrito aqui, que é dependente desses parâmetros, do beta e da deformação, para achar esses parâmetros eu não vou ter tanto problema. Tanto que nos próprios ábacos, o fluxo laminar ele vai estar sempre à esquerda da minha tabela e não vai gerar problemas. E aí eu vou entrar numa zona de transição, que é aquela mesma zona de transição que eu mostrei aqui atrás, que é a zona de transição onde eu começo a ter alguns impactos de onda aqui. Eu tenho algum impactozinho, e a mesma coisa. E entra no regime turbulento. Quando ele entra no regime turbulento, em relação ao meu ábaco, ele vem aqui para uma zona de transição, aí ele entra aqui numa terceira parte, onde ele começa a entrar no meu fluxo turbulento. Chegando aqui na parte 4 do gráfico, onde ele encontra uma constante em relação à rugosidade relativa, ou seja,
a rugosidade efetiva sobre o diâmetro. E quando ele chega nessa constante, eu consigo adotar esses valores, e adotando esses valores, eu consigo achar o meu fator de atrito. Achando o fator de atrito, eu consigo calcular a perca de carga que eu vou ter. Então, ela é um parâmetro aqui fundamental para a minha perca de carga. Sem esse fator de atrito, eu não consigo calcular a perca de carga que eu tenho ao longo da minha tubulação. A outra forma, que essa aqui é a proposta de Nikuratsu. A outra proposta é a proposta do Colebrook and White, que foi o principal, é a mais utilizada aqui dentro da parte da hidráulica. A proposta de Colebrook and White, com essa mesma metodologia utilizada pelo Heinz, ele conseguiu aplicar isso para números de Reynolds maiores do que 4.000, ou seja, para fluxo turbulento. Ele conseguiu chegar em valores bem precisos do meu fator de atrito para fluxo turbulento, que é a maior dificuldade que a gente tem na parte da hidráulica. E aí ele criou um ábaco, o ábaco que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Com esse ábaco a gente consegue encontrar o valor do meu fator de atrito. O ábaco ele é uma simplificação dos cálculos, uma vez que os cálculos eles são difíceis de serem reproduzidos como é que fala? De ser reproduzido para fazer uma prova, por exemplo. Eu tenho que fazer interações para achar o valor. As tensões dos regimes laminar e turbulento, como que ela ocorre? Então, essas tensões, deixa eu ocultar esse negócio de novo, são características fundamentais para estabelecer as fórmulas de perca de carga. Eu tenho o perfil de velocidade e a distribuição da tensão de cisalhamento que está ocorrendo ao longo da minha tubulação. No escoamento laminar, ela é feita analiticamente. No escoamento turbulento, além de ser feita analiticamente, eu tenho que fazer ela experimentalmente, para eu conseguir verificar isso com uma maior qualidade. No escoamento laminar, plenamente desenvolvido, fluxo contínuo, velocidade de percolação ali, ela não vai afetar em termos da minha rugosidade. Uma perca de carga contínua é basicamente devido ao tipo de regime de escoamento que vai ser aplicado. Se for laminar, é esse perfil parabólico, ou seja, a velocidade de percolação ela vai ocorrer em forma de uma parábola, onde a água vai estar sendo empurrada ali ao longo do tubo. Isso aqui foi descobrido analiticamente por Hagen-Pols. E, num regime turbulento, ela já ocorre no perfil que não é parabólico, que foi descoberto somente por ensaios experimentais, somente por experimentos que eu consegui chegar nesse regime turbulento aí, porque a velocidade de transição ela vai ser diferente. Então, o meu fator de atrito ele vai ser dependente do meu número de Reynolds e dependente da minha rugosidade relativa. Para um fluxo laminar, o mais simples, que foi o caso que a gente fez na aula passada, eu considero o fator de atrito igual a 64 dividido pelo número de Reynolds. A gente fez o exemplo disso daí na aula passada. Eu até pedi para vocês me enviarem lá. Não cheguei a olhar se todos enviaram, o exercício refeito. Está lá no Classroom para vocês enviarem. Não esqueçam de enviar essas atividades. Então, é simples eu achar, pelo meu regime laminar, o fator de atrito. Basta eu ter o número de Reynolds. O número de Reynolds, a gente já viu lá atrás, que é a viscosidade do líquido, é dependente da viscosidade do líquido, do diâmetro da tubulação, da velocidade a qual ele está passando e da massa específica do líquido. Então, o número de Reynolds ele pode ser escrito como por velocidade de percolação vezes diâmetro da tubulação dividido pela viscosidade do líquido que está passando ali dentro. No regime turbulento, eu já não tenho essa parábola aqui, ó, certinha, igual eu tenho no meu regime laminar. No regime turbulento, ela já ocorre com velocidade média típica, que vai variando ao longo da minha tubulação,
vai pegando com maior afinidade nas laterais e vai diminuindo um pouco, vai aumentando, no caso, essa perca de carga. A perca de carga vai sendo cada vez maior quando eu tenho um regime turbulento. Então, acontece mais ou menos o que está nesse gráfico aqui. Num regime laminar de uma parede aí, vai ser contínuo, vai ser parabólico o meu perfil. Quando eu vou subindo, quando eu vou aumentando a velocidade de percolação, eu vou entrando dentro do meu regime turbulento. Eu vou aumentando a minha velocidade de percolação, eu entro dentro do meu regime turbulento e acaba ficando mais difícil ser feita a minha análise. Além da dificuldade de obter a atenção, ainda descobriu que o escoamento pode ser considerado em várias camadas. Então, para um regime turbulento, em relação a um regime laminar aqui, a parede do meu tubo aqui na face inferior, eu tenho a subcamada laminar, acima dela eu tenho a camada intermediária e depois eu tenho a camada turbulenta, que é onde vai ter aquela variação do fluxo passando por dentro do solo, por dentro da tubulação. E aí, o Colley-Brooke e Dwight ele chegou nessa formulação aqui. Essa formulação é a principal para eu calcular o meu fator de atrito, achar esse Fzinho aqui. Ele é dependente da rugosidade do meu tubo, rugosidade relativa, e do número de Reynolds. Só que, como eu falei, ele foi feito experimentalmente. A gente, geralmente, quando vai calcular isso dentro da hidráulica, a gente utiliza planilhas, uma vez que com a planilha é mais fácil fazer interação. Se vocês observarem essa fórmula aqui, eu tenho 1 sobre a raiz da do meu fator de atrito, e do outro lado da minha equação eu tenho também a raiz do meu fator de atrito. Ou seja, o que significa isso daí? Eu vou achar um valor, vou adotar um valor de perca de carga, jogar nessa equação e verificar se está próximo desse valor aqui. O mesmo valor que eu adotei. E aí, vou ir fazendo interação, ou seja, eu pego o resultado obtido, substituo aqui de novo na equação e vou fazendo isso daí até que o erro seja mínimo. Faço essa interação, posso fazer na calculadora, porque como fazer na calculadora não é tão complicado, mas eu vou fazendo isso daí. Eu vou pegando o valor de F e vou interagindo ele. Pego F, acho o resultado, com o mesmo F aqui. Esse resultado, jogo aqui, venho aqui, acho o outro. Eu vou voltando, venho para cá de novo, venho para cá e vou fazendo isso até que os dois lados da equação sejam praticamente iguais, tenham o mesmo valor. Então, essa é a interação que é feita. Então, vou e volto, vou e volto, vou e volto até chegar no valor de F em que ele seja igual. Ele seja igual dos dois lados da minha equação. Aí sim, esse é o valor do meu fator de atrito, que eu vou utilizar lá na fórmula da perca de carga. Para tubos lisos, mais simples. Tem aproximações que podem ser feitas, inclusive para tubos, inclusive para fluxo turbulento, só que não é ideal. A equação aqui que Blasius utiliza, vocês observarem a data que é bem antiga, é uma relação que às vezes ela dá próxima, ela serve principalmente para a gente utilizar como parâmetro. Ela não é precisa, ela dá um erro ali na faixa de 20% em relação ao valor original, mas eu já consigo ter uma média ou um valor próximo do valor real. Para tubos lisos, eu posso utilizar a equação de Prandtl, que também é feita como interação. Vou pegar aqui o F do lado de cada equação e o F do outro lado. A diferença é que no tubo liso eu não tenho a minha rugosidade, ou seja, eu não vou ter o E sobre o D, rugosidade relativa. Já no tubo rugoso eu tenho que levar em consideração esse parâmetro. E posso utilizar aqui a equação de Blasius para ter como aproximação. Então basta ter o número de Reynolds
eu consigo chegar em um valor aproximado do meu fator de atrito, mas tem um erro aí de mais ou menos 20%. Então, não é ideal utilizar. No tubo rugoso, que tem lá a deformação, ou seja, a parede dele é rugosa, aí já é mais complexo essa aplicação da fórmula. Eu já não consigo verificar isso com tanta facilidade. E aí eu posso utilizar naquele ábaco lá, um ábaco mais simplificatório, Nercus, posso utilizar essa equação apenas, como critério aproximativo. Mas não é o ideal, que é o ábaco de Mercurados. A gente nem vai utilizar ele aqui, eu coloquei como, só para vocês terem mais dados para analisar entre si. A gente vai utilizar o de Bolingbroke. Então, relembrando aqui o número de Reynolds, ele é dependente do peso específico, da velocidade, do diâmetro e da viscosidade do líquido. Então, se for menor do que 2.000, linear. Se for maior do que 4.300, maior do que 4.000, já entra no fluxo turbulento. Então, laminar, eu pegaria os valores em cima dessa linha aqui. Aí aqui eu tenho a fase de transição. A fase de transição vem até mais ou menos aqui. E aí é quando começa a ficar constante as minhas linhas. Então, aí para o fluxo turbulento, o número de Reynolds aí aumentando aqui, ó. Eu falei, acima de 4.000. Então, pego 2, 3, 4. A partir daqui, 4.500 aí, 5.000, aí eu já tenho um fluxo turbulento. Aí eu já consigo ter uma precisão dos meus dados aqui utilizando esse hábito. Mas não é o hábito que a gente utiliza. Aqui está explicado aí. É a mesma aplicação que a gente vai utilizar para o hábito de Bolingbroke. Então, menor do que 2.300, laminar. Então, é essa linha em vermelha que eu vou utilizar para a minha fórmula. E a fórmula, 64 dividido pelo meu número de Reynolds. Zona de transição. Eu não consigo caracterizar tão bem o meu fator de atrito. Então, é uma região crítica. É a região de maior perigo aí durante o meu ensaio. Que é essa zona rachurada aí. E para um fluxo turbulento, aí é essas regiões aqui. Marquei lá anteriormente, mas já é uma região aí com o número de Reynolds acima de 4.500. Pega essa linha aqui mais de cima para uma tubulação menor, 1/3 a rugosidade, 1/30, ou seja, um tubo mais rugoso, e ele vai acontecer quando eu tiver um número de Reynolds um pouco mais baixo, na fase aí de 4.000, mais ou menos. Diagrama de Mooney é o principal aí que a gente utiliza. Ele é mais recente em relação ao de Mercus, mas ele recriou o diagrama de Rosset, ele recriou esse diagrama aqui e obteve esses dados aqui. Então, o ábaco que a gente vai ter que entender, que a gente vai ter que utilizar, que eu enviei para vocês lá no Classroom, é esse ábaco aí. Aqui é mais ou menos a mesma análise que a gente faz lá. Vou passar aqui para o gráfico maior. Aqui embaixo, eu tenho o número de Reynolds. Então, quanto menor esse número de Reynolds, menor ali do que 2.300, eu tenho fluxo laminar. O fluxo laminar, eu vou ter essa linha aqui de análise. Essa linha aqui é a linha do meu fluxo laminar. Laminar flow. Está escrito aqui. Laminar flow. Acima dela, eu entro aqui na zona de transição, que vai dessa linha até essa linha aqui. Isso aqui é uma zona de transição. Toda essa parte aqui, parte da zona de transição. Acima dessa linha, aí eu tenho o fluxo turbulento, completo
turbulento. Aí eu pegaria os dados que estão na parte do fluxo turbulento. Vocês observaram que começa aí realmente a valer aqui de 4.000 e pouquinho para cima. 4.000, 5.000, 6.000 e vai aumentando aí. Como que eu analiso esse água? Laminar, transição, turbulento. No turbulento, como que eu vou pegar o meu fator de atrito simplesmente pelo água? Em vez de utilizar aquele diagrama lá, ou aquela equação, eu tenho o F dos dois lados e vou ter que fazer interação, eu posso utilizar só o diagrama de Mono. Na prova, esse diagrama vai ter lá para vocês. Então, primeira coisa que eu tenho que saber é a rugosidade do tubo que eu estou utilizando. Esse aqui é um dado pelo exercício. Então, se eu tenho um tubo de ferro fundido, de aço, de concreto, de plástico, etc., aí, a rugosidade dele vai ser dada. 0,6 milímetros, 0,15, 0,1 milímetro de rugosidade. Seria o valorzinho lá da transição aqui, desse ponto máximo até o limite do meu tubo. Então, esse daqui é a minha rugosidade, meu Ezinho. Eu pego esse valor e calculo a rugosidade relativa. Rugosidade relativa, deformação sobre o diâmetro. Então, tendo isso daí como parâmetro, aí já fica mais fácil de eu calcular. Como que eu calculo isso daí, então? Só voltar aqui no slide. Tá aqui sem nada. Supondo lá que, vou pegar aqui um tubo qualquer aqui, supondo que eu peguei um tubo de ferro fundido novo, que tem uma deformação de 0,3. Aí uma rugosidade de 0,3. E o tubo que eu estou utilizando, ele tem um comprimento, um diâmetro de 300 milímetros. 300 milímetros vai me dar 0,3 metros. Então, vou usar 300 milímetros. Eu pego lá, 300 milímetros é o meu D, diâmetro do tubo. E a deformação dele, 0,3. Então, eu simplesmente pegaria aqui 0,3 dividido por 300. Aí eu acharia 0,001. Esse valor aqui vai me dar 0,001. Então, eu achei esse valor aqui, pegando um tubo de ferro fundido com uma rugosidade de 0,3 em um diâmetro de 300 milímetros. Um sobre o outro eu tenho a rugosidade relativa, 0,3. Ou 0,01. Então, a linha de análise que eu vou verificar é essa linha aqui. Ó. Essa seria a minha linha de análise. Eu prolongo essa linha até chegar do lado de cá. Cheguei do lado de cá, o que eu encontrei? O meu fator de atrito. Então é simples, é só jogar o valor no ábaco, achar a rugosidade relativa e, com a rugosidade relativa, eu acho o meu fator de atrito. Com o fator de atrito, tendo a velocidade de propagação, eu consigo calcular a perca de carga que eu vou ter ao longo da minha tubulação. Então é simples. Nesse caso, para um tubo de 300 milímetros com uma rugosidade de 0,3, eu vou ter um fator de atrito de 0,02. Isso aqui são números adimensionais, tá, gente? Então, não tem unidade. Então, relembrando lá, o J. O J é a perca de carga efetiva. Então, é o meu HF dividido pelo meu comprimento. Esse é o meu J, perca de carga efetiva. E por fórmula empírica, eu posso utilizar a parte lá da rugosidade em relação, ou do líquido viscoso em relação à lateral da minha tubulação,
Isso vezes uma vazão qualquer sobre um diâmetro qualquer. É uma das formas. Mas a fórmula de Blassos, ela é aplicada para tubos lisos, ou entra ali no início do meu regime turbulento. Ela vai achar um fator aproximado aí, dependente do meu número de Reynolds. De Reynolds é 0,25, 0,364. Isso aqui mais utilizado aí para tubos lisos, um tubo de PVC. Fórmula para escoamento para um tubo laminar, a gente já sabe que é 64 sobre o número de Reynolds. O fluxo laminar, fluxo turbulento, eu consigo chegar nessa equação aqui, que é aproximada. Não é uma equação exata. Então, Blassos, ele fez mais ou menos aquele mesmo ábaco também. Todos fizeram esse mesmo ábaco. Pegou rugosidades equivalentes lá e fez medições ao longo da percolação. Gráfico de Mooney, a mesma coisa. E a gente tem aí, por fim, essas fórmulas empíricas aí, que dá para ser utilizadas. Todas elas utilizando a perca de carga relativa, ou seja, perca de carga por metro laminar. Mas o melhor e o ideal de ser utilizado é a primeira que eu mostrei para vocês. Vou chegar lá agora. Ok. Quando tudo isso aqui a gente está falando de perca de carga ao longo da minha tubulação. Agora, quando eu falo em perca de carga localizada, aí já seria a perca de carga que ocorre em função das mudanças de diâmetro, de forma, de direção, etc. Então, a primeira perca de carga, o HF, ele é determinado com uma tubulação contínua, sem diminuição ou redução. A perca de carga localizada já ocorre nessas situações. Eu tenho um alargamento, um estreitamento, curva, bifurcação, equipamento diverso de canalização, válvula, etc. Tudo isso aí passa a ser agora uma perca de carga localizada, ou seja, vai ter um local específico dela aonde eu vou calcular. Na prática, esse valor depende somente da geometria, a não ser em casos de transições graduais, para Reynolds menor do que 4.000. Aí sim, ela é viável de ser calculada. Fora isso, é possível ignorar o efeito da viscosidade para a perca de carga localizada nesses pontos. Então, é importante, principalmente em condutos curtos. Em condutos curtos, é necessário calcular a perca de carga localizada. E aí eu vou ter uma perca de carga que é realmente equivalente, que vai fazer diferença nos meus cálculos. Seria nesses casos que é naquele mesmo slide que eu mostrei agora. Cada bifurcação, cada pontinho desse daqui é considerado uma perca de carga que eu tenho que levar em consideração. Uma bomba e um registro aqui. Então, cada um desses daqui é uma perca de carga em um circuito curto. Então, aí, nesses casos, eu levo em consideração, sim, que eu tenho perca de carga e que meu regime é localizado. Uma perca de carga é singular, é avaliada comparando o antes e o depois da singularidade, ou seja, do efeito e da vazão que está saindo ali dentro. Então, na hipótese de escoamento unidimensional, ela é válida. Eu tenho ali uma bifurcação que está reduzindo a percolação, uma redução ali que geralmente eu posso colocar ela nos chuveiros, por exemplo, para reduzir a vazão de entrada. Então, ela é necessária ser calculada nesses pontos. Com zonas fortemente tridimensionais para os cálculos. Ou seja, quando eu diminuir ali, ela vai ter um caminho para diminuir, consequentemente aqui a velocidade de percolação vai ser bem maior, e depois ela pode voltar ali com o aumento da extensão cisalhante, ou seja, o impacto aqui gerado no meu tubo, ele vai ser significativo. E também o próprio redemoinho, que vai gerar energia, ou seja, o caminho da água aqui, fazendo esse trajeto aqui, ó, ele vai me dar uma perca de carga que é, de fato, a ser considerada. Uma perca de carga localizada, ΔH,
Eu posso escrever ela em função desse coeficiente adimensional, que ele é obtido experimentalmente, então ele é dado para vocês, para número de reinos acima de 10 à quinta e analiticamente para pequenos casos. E a velocidade média de referência que está passando, o U, ou então o Vzinho, que é a velocidade média de referência. Todos esses casos aqui são considerados percas de carga localizada. Então, reduções, tem o registro, válvulas, tudo isso daí, ou bifurcações aqui, tubos, tudo isso aí me dá perca de cargas localizadas. Alargamento também é outro ponto a ser caracterizado, que aí eu diminuo a velocidade de percolação e vai me gerar um fluxo turbulento aqui. Esse impacto com essa região aqui é que vai me dar uma perca de carga a ser considerada. Registro de gaveta, ok. Vou pular aqui para a gente ir para o exercício, para ficar mais fácil aí para a gente já finalizar. Isso aqui é só explicação aí da teoria mesmo, explicando novamente a mesma coisa. Então, a gente tem número de Reynolds, baseado em velocidade de escoamento, aonde eu tenho fluxo laminar abaixo de 2.000, fluxo turbulento acima de 4.000. Ok. Número de Reynolds, ele é baseado em velocidade de escoamento, no diâmetro do conduto e na velocidade cinética. A velocidade cinética é dependente da viscosidade e do peso específico do meu solo, ou da minha água, quer dizer. Então, eu escrevo número de Reynolds por essa equação aqui, ó, onde eu tenho a viscosidade, a velocidade, ou a massa específica, a velocidade, o diâmetro e a viscosidade do líquido. A viscosidade cinética, a massa específica e a viscosidade absoluta que esse meu líquido vai ter. A viscosidade absoluta é isso aqui. Por isso que a fórmula foi escrita aqui de outra forma. Já colocou a viscosidade cinética como comparação para vocês. E a fórmula principal que a gente utiliza é essa daqui. A perca de carga total é dada em relação ao meu fator de atrito, em relação à velocidade de percolação, a gravidade, diâmetro da tubulação e o comprimento que essa minha tubulação vai ter. É a fórmula universal. Negócio meu. Então, gente, esse primeiro exemplo aí que a gente tem que fazer. Vou fazer 2 exemplos aqui na aula de hoje. Primeiro exemplo, ele quer determinar a perca de carga sabendo a vazão, que é 221,76 metros cúbicos por hora, cuidado com as unidades, em relação a um comprimento, um tubo de 100 metros, com um diâmetro de 200 milímetros, a tubulação é de ferro fundido, cujo a rugosidade é 0,0 ou 0,25 milímetros. E a viscosidade cinética da água, a viscosidade cinética do líquido é 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, esses são os dados. Vou utilizar o quadro aqui com vocês para facilitar. Vou anotar esses dados aqui para a gente, e aí a gente faz o exercício aqui no quadro. Até apagar aqui, para vocês irem anotando, quem estiver copiando alguma coisa, quem for copiar esse exercício, vou fazer ele aqui no quadro. Não entendi. Não, eu respondi aqui, perdão. Eu respondi a alguém que passou aqui. Ok. Eu tô... Então, eu vou... Quem estiver copiando os exercícios aí, pode copiar ele aí. Vai dar prazo. Eu vou apagar o quadro que tem aqui, e aí a gente faz esse e o próximo exercício aí agora aqui para finalizar a aula. Mais simples aí.
Professor, eu preparado. Tem até um quadro. Entendi nada. De boa, Leandro. E aí, Pepe? Professor, Oi. esse último símbolo aí é uma velocidade? É o V da velocidade? Não, esse Vzinho é o que eu acabei de falar aqui, ó, é a viscosidade cinemática. Viscosidade cinemática é a viscosidade do líquido sobre a massa específica. Então, isso daí vai ser fundamental para calcular o número de Reynolds, por essa equação que está aqui. Essa equação aqui. Reynolds é a minha velocidade, que é o Vzão, vezes o diâmetro do conduto, dividido por esse valor que ele deu, que é a velocidade cinemática. Ah, Então, eu preciso achar a velocidade de escoamento, o diâmetro do tubo eu já tenho. E aí, eu tenho esses dois valores, mais velocidade, eu acho o número de Reynolds. Então, vou fazer aqui com calma com você. Exemplo 1, deixa eu anotar os dados, aí eu tiro os dados. Ele quer saber a perca de carga, tendo como dados uma vazão de 221,76. Vou colocar as unidades ali. As unidades aqui de vermelho para a gente já começar a trabalhar com isso. Então, metros cúbicos por hora. O comprimento da minha tubulação, o L, 100 metros. E o diâmetro dessa tubulação, 200 milímetros. Ele deu a deformação, 0,25 milímetros. E também a viscosidade cinética, que é 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Beleza, eu tenho como dado isso aí. Deixa eu tirar aqui do... Último quadro. Tá dando para visualizar bem o quadro aí? Tá enxergando? Bem pequenininho, mas acho que tá dando. Deixa eu ver Eu aqui. não tenho os dados da questão aí apenas. Ah, tá. Agora tá. Beleza. Então, eu tenho esses dados. Ele pediu aqui a perca de carga. Primeiro, qual que é a fórmula lá da perca de carga que a gente tem? Vai voltar aqui na fórmula. Não dá para projetar ela para vocês, não. Vou escrever aqui. O HF, ele vai ser, de preto, para não confundir. Vai ser o F, que é o meu fator de atrito, vezes o comprimento da minha tubulação dividido pelo diâmetro dessa tubulação, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Então, eu preciso desses parâmetros aí para calcular. Gravidade já é conhecido, 9,81. Vou anotar aqui como dados aí. A gravidade, 9,81 metros quadrados por segundo. A velocidade eu tenho que achar, o L, o D eu tenho, e o F eu não tenho. Ou seja, dessa equação eu tenho que achar meu fator e tenho que achar a minha velocidade. Se eu achar o fator, se eu achar a velocidade, eu consigo calcular a perca de carga que eu tenho aí ao longo dessa minha tubulação. Então, primeira coisa, para achar a velocidade de percolação. Velocidade de percolação, a gente utiliza a equação de vazão. Q é igual a vezes V. Isso. Então, vazão A vezes V. A vazão eu tenho. A área eu não tenho, mas tem como eu calcular, porque eu tenho o diâmetro do tubo. Então, vou reescrever aqui essa forma. Vou ver aqui.
Faz ela aqui em cima. Precisa passar para segundo? E, Vazão? vazão. Porque tá metros cúbicos por hora. Tá metros cúbicos por hora. Vou pôr por segundo, para depois cortar aqui com um segundo daqui, ó. Então, minha velocidade vai ser a minha vazão sobre a área. Vamos escrever aqui e começar a cortar esses valores ou transformar essas minhas unidades. Então, a minha velocidade, que é o que eu quero. Minha vazão. Vazão, ela está lá, 221,76 metros cúbicos, né? Isso. Por hora. Por hora. Transformando de horas para segundo. Uma hora tem quantos segundos? 3.600. 600. Então, se eu quiser transformar aqui de hora para segundo, então vai ser 221 dividido hora em segundo, ou seja, 3.600. Agora, se eu já dividir por 3.600, aqui eu já tenho segundo. Então, a vazão vai ser essa aí, metros cúbicos por segundo. Dividido pela área. Área do meu tubo vai ser π d ao quadrado dividido por 4. O diâmetro que eu tenho aqui é 200 milímetros. 200 milímetros. Transformando de milímetros para metros. Multiplica por 10 a menos 3. Multiplico por 10 a menos 3. Então, vai ser quanto aqui? Vou multiplicar aqui, né? Vai ficar 0,2 milímetros. Então, multipliquei por 10 a menos 3, tirei o milímetro. Agora ficou tudo em metro. O que eu faço aqui com o metro? O metro que está aqui embaixo, eu corto com o cubo que está aqui em cima. E aí vai ficar quadrado. Então, fazendo essa equação aí, 221,76 dividido por 3.600. 21,76 dividido por 3.600. 0,061. Dividido por π 210 a menos 3. Quanto que deu de vocês? Peraí, tô fazendo. Bom, mas eu não fiz aqui a equação ainda, né? É esse valor aqui ao quadrado, né? Π d ao quadrado. Esqueci de pôr isso. Π d ao quadrado sobre 4. É a forma. Pai, por favor, ele tá escutando aqui. Dá nada, não. Elevado a menos 3 vezes o π dividido por 4. E aí, deu quanto? Vou escrever parcial aqui. Depois a gente escreve o valor final embaixo. Então, se eu pegar aqui 221,2 dividido por 3.600. Em cima eu vou ter 0,0616. Embaixo. Ponto. Não, é o resultado final, viu? Hã? Você tá perguntando o que é o resultado final? Isso, quanto que deu? O resultado final deu 196. 0,392. Tá certo?
Não. Não tá certo. Você deve ter errado alguma coisinha aqui. Ó. Primeiro, faz dividido para não ter erro. Faz a parte de cima, 221,76 por 3.600, deu esse valor. Faz a parte de baixo. Π vezes, pegar aqui, 200 vezes 10 a menos 3. Ponto 2 ao quadrado, vezes π, dividido por 4. Então, embaixo, eu vou ter 0,0314. Para 3 casas. Para 4 casas. E aí eu pego esse valor. 0,0616 dividido por 0,0314. Então, a velocidade vai ser igual a 1,962. Unidade. Sobrou o que aqui? Isso. 1,96, 10 a 6. 1,96 metros por segundo. Ah, tá. Achei o 1,96. Agora, eu já tenho aqui, ó, já tenho o Vzinho da minha equação. Agora, o que eu preciso? Eu preciso achar. Primeiro, eu preciso achar o número de Reynolds e depois eu tenho que achar o F. E se vocês olharem lá no ábaco, não dá para eu achar sem ter o número de Reynolds. Agora eu volto lá. Quem que é o número de Reynolds? Como que eu calculo ele? Vou pegar a fórmula que eu acabei de falar para vocês aqui. O número de Reynolds, o Rei, ele pode ser escrito como a velocidade vezes o diâmetro da tubulação dividido pelo Vzinho ali, que é a viscosidade cinética. Fazendo isso, eu tenho já todos os parâmetros para achar o número de Reynolds. Vai ser igual a quanto? Pego aqui. A velocidade eu acabei de achar. 1,962. Diâmetro da minha tubulação em metros. Esse valor aqui está em metros. Vou colocar as unidades aqui para a gente confirmar. Então, aqui eu tenho metros por segundo. Esse valor vezes o diâmetro da minha tubulação em metro vai ser 0,2 metros. Correto? Converter aqui, ó, de 200 milímetros vezes 10 a menos 3. Tá? 0,2. E isso tudo dividido por a minha velocidade cinemática ali. Vou escrever aqui 0,0000001. Unidade, metros quadrados por segundo. Eu tenho aqui metro quadrado embaixo. Em cima eu tenho metro vezes metro. Então, quadrado eu corto com um, o metro eu corto com o outro. Dividido por segundo, corto. Então, número de Reynolds ele é adimensional. Eu já tinha falado isso anteriormente. E vai ser quanto esse valor? 1,962 vezes 0,2 dividido por 10 a menos 6. Deixa eu colocar no modo Eng aqui. O número de Reynolds ele vai ser igual a 3,924 vezes 10
aqui. 92 e 4. Vezes 10 à quinta, certo? Tem um valor gigante aí. 3924000. Ou coloquei notação. Isso aí tanto faz, não vai fazer diferença. E para utilizar o meu ábaco, eu preciso também do meu E, ou a minha deformação, sobre o meu diâmetro. Deformação sobre o diâmetro, eu estou escrevendo outro cantinho aqui. A deformação sobre o diâmetro, ela vai ser igual a deformação dada pelo exercício, 0,25, que está em milímetro, dividido pelo diâmetro do meu tubo, que é 200. E também está em milímetro. Ok, então não tem problema. Fazendo isso aí, 0,25. Ponto 25 dividido por 200, eu vou ter 0,00125. Isso aí o senhor está calculando? E sobre D? E sobre D, eu estou calculando a deformação relativa. Porque eu Que preciso... no caso é o F? Não, é o valor do eixo do outro lado do ábaco que eu preciso. Agora eu vou mostrar o ábaco de novo, aí você vai ver que você vai precisar desse valor que a gente está calculando. Beleza. Aí agora sim eu tenho os dados para achar o meu F. Eu calculo todos esses termos aí para achar o F. Achando o F, eu venho aqui nessa equação aqui, ó. Aí eu tenho F, L sobre D, V ao quadrado, 2 vezes a gravidade. Aí eu acho a minha perca de carga. Vou só voltar aqui com vocês. Espera aí. Vocês. Aqui, gente, o diagrama de Mooney. Como que eu olho esse ábaco aí? No cantinho ali vocês têm os valores. Mas quais os valores que eu achei? Vamos lá. Deixa eu ir mostrando no ábaco aqui para vocês. Tá mais fácil vocês começarem a enxergar. Vamos lá. Embaixo aqui, ó, no eixo X. Vou marcar com marca-texto. No eixo X eu tenho o número de Reynolds. Qual que foi o meu número de Reynolds? Deu 3,92 vezes 10 à quinta. Certo? No número de Reynolds, então, 3,92 vezes 10 à quinta. Então, tá algo aqui. Aqui é 10 à quarta, 10 à quinta, 3, alguma coisa vezes 10 à quinta. Então, vai estar mais ou menos aqui, ó. Onde eu fiz uma bolinha aqui. Esse é o número de Reynolds. O outro valor que eu achei é referente ao lado direito desse gráfico. Vocês observarem aqui no lado direito, o que é escrito aqui? Ó? A rugosidade relativa. O que é a minha rugosidade relativa? É a continha que você perguntou. Ó. A deformação sobre o diâmetro. Tá. E por isso que eu calculei ela, que é a deformação sobre o diâmetro. Qual que foi o valor que eu achei nessa deformação sobre o diâmetro? Eu achei 0,00125. 0,0012 vai estar mais ou menos aqui, onde começa essa linha que eu fiz.
Então, eu tenho mais ou menos esse valor, que é 0,00125. O meu número de reinos é esse valor que está aqui, ó, nessa linha de transição. Nesse valor aqui. Veio um ponteiro? Aqui, ó. Está mais ou menos nessa faixa. Ok. Aí, o que eu vou olhar? Esse aqui é para eu saber se eu estou no fluxo turbulento. Aí, agora, eu prolongo aquela linha que está aqui nesse pontinho do lado de cá até o outro lado. Por que até o outro lado? O que eu tenho do outro lado? O valor que eu preciso, o F. Então, quando eu pego essa linha e prolongo ela, e aqui 0,0125. Prolonguei, eu vou chegar aqui em um valor de 0,021. 0,02, 0,21, 23, 24, 25. Então, o valor do F eu quero, o que eu preciso, é igual a 0,021. Então, é utilizando esse ábaco que eu vou encontrar o valor do F. Eu calculo aqui ó, o relativo, calculo o número de Reynolds e acho o valor do F. Por que eu calculei o número de Reynolds? Para saber se eu ia utilizar esses ábacos aqui, ou essas linhas do lado de cá, ou se eu ia utilizar essa linha do lado de cá, que é do fluxo laminar. E se ele tivesse dado um valor aqui menor do que 2.000, aí eu ia utilizar essa linha aqui como parâmetro. Então, o valor do F, 0,021. Vou sair aqui de novo, voltar para a apresentação. Então, o F eu achei como 0,021. Aí, se eu tenho F, aí eu volto lá naquela equação lá de cima e calculo a perda de carga. O HF, então, vai ser igual. O F que eu tenho, 0,021, vezes comprimento do meu tubo, 100 metros, dividido diâmetro do tubo, colocando em metros já, 0,2, vezes velocidade de percolação em metros por segundo, 1,962, dividido por 2 vezes a gravidade, 2 vezes 9,81. Essa vai me dar a perca de carga total aí da minha tubulação. Já tá doido aí no fundo. O valor vai dar quanto? Resolver aí. 0,021 vezes 100 dividido por 0,2 vezes 1,962 ao quadrado, se a gente for ao quadrado aqui. Ao quadrado. Dividido por 2, dividido por 9,88. Então, 2,06 metros de quadrado. Repete, por favor, aí. 2,06 o quê? 20601. Por isso que eu coloquei só 2,06. Tarefinha para casa. Fazer o outro exemplo aí. Vou colocar para vocês aí. Para quem quiser copiar, quem não quiser. O slide já tá lá? Já tá lá. Mas é. Esse slide já passou hoje, não é? Foi, eu vi no grupo lá. Esse exemplo aí, para vocês fazerem para a semana que vem. Envia lá no site lá. Eu vou abrir uma lista de atividades para vocês enviarem esse exemplo lá para mim. Beleza. Só mudou os dados aí, praticamente.
Aqui ele deu a viscosidade cinemática, ele me deu o diâmetro do tubo, me deu a rugosidade do tubo, deu o comprimento do tubo e deu a vazão. Então, essa mesma coisa que a gente acabou de fazer aqui, vocês vão fazer nesse outro exemplo para me entregar. Tá Então, bom. no mais aí, estou aberto a dúvidas, questionamentos e sugestões. Se não tiver, pode sair. Professor, só uma pergunta. O senhor já teve reunião com o pessoal da faculdade para falar sobre as avaliações? Eu recebi uma mensagem hoje do Jefferson, a avaliação da NP1 de vocês, não sei nem se eu podia falar isso, mas ele me mandou mensagem agorinha. A avaliação da NP1 de vocês vai ser online. Amanhã a gente vai receber um curso para aprender como que vai fazer essa avaliação online de vocês. E ela vai acontecer entre os dias... Deixa eu olhar aqui na conversa. Entre o dia 21/4 e 28/4. Então, no final desse mês vai ser as provas de NP1 de vocês e vai ser online. 10 questões online para vocês fazerem através do Google Forms. A gente vai aprender a fazer essa prova utilizando esse programa. E depois vocês vão fazer a prova no dia e no horário da aula. Cada um. Entendi. Não, era uma dúvida só que tava. Sim. Então, aí, amanhã talvez eu saiba falar mais. Aí qualquer coisa vocês mandam mensagem. Online vai fazer a mesma prova que você fez. Não entendi. Vai fazer a prova online, a mesma prova presencial? É, mesmo estilo. Duas vezes. Porque, ao contrário lá de ter questões discursivas, vocês só vão ter questões objetivas, vai ser só de marcar. Vão ser 10 questões de marcar, valendo 7 décimos cada um. Certo? Amanhã tem aula? Não, não é feriado. A aula de amanhã eu repus ela no sábado. Eu vou postar, eu já postei lá, na verdade. Enviei lá no grupo. Foi a aula do sábado que a gente teve. Eu tava lá na aula. Professor, Oi? tem duas tarefas, né? Essa daí e a outra para entregar no sábado? Isso. Exatamente. Duas tarefas. Do outro slide, fazer aquelas questões e desse daí fazer essa última questão que eu deixei para você. Não, Ok? tudo bem. Aí, pessoal, a presença você está fazendo pelo acesso, né? Sim, tô fazendo. Quem está abrindo aqui, fechando, eu dou presença. Na verdade, tanto fevereiro quanto março, eu esqueci de lançar a presença. Então tá todo mundo presente, mesmo os que faltou. Eu já falou que era para nós entrar e falar. Né? Vocês estão zerados aí, não tem nenhuma falta até o momento. Eu esqueci de lançar. Qualquer coisa vocês falam, vocês confirmam que vocês vieram em todas as aulas. Amém. Vem sim, em nome de Jesus. Faltou nenhuma. Exatamente. Só a Abre que faltou. Só a Abre que faltou. Não, ninguém Só eu que falto. Ninguém faltou Me ama, nada. viu? Eu não lancei falta para ninguém, então ninguém faltou nada. E Não, confirma. faltei não. Principalmente as aulas do Thiago. Tá doido faltar essas aulas. Certinho? Participou, Adriano, de falta aí. Vou A dar Adriana que falta. pode faltar, mas... Hoje o povo tá tudo vendo o show da Marília, gente. Vou até colocar aqui para vocês aí, ó. Nossa, você tá chique demais, vai na live. Uhul! A galera tá apaixonada. Tá aí, professor. Oh, meu Deus, estudar para virar professor para estar do estilo Thiago aí, ó. Aí é bom. Então, gente. Ganhar 17 contas e assistir Marília Mendonça de casa. Amém, hein? Delícia. Um dia eu chego nesse nível. Com Deus, Então, senhor. Bom muito descanso. obrigada, viu? Com Precisando. Deus, bom feriado para vocês aí. Aproveite o feriado para ficar em casa. Mais um pouquinho.
Mostrar para os senhores minhas tarefinhas que eu tenho, ó. Tem só um pouquinho. Ô, delícia, hein? Falou, professor. Boa noite. Tem que acabar logo, Deus me livre. Boa, Certinho, demais. gente. Fique com Deus, até mais. Depois eu envio o link dessa aula aqui para você assistir. Tchau, tchau. Ah! Envia todas, viu? Beleza, já enviei, mas eu envio as outras. Pode ficar tranquilo. Tchau, tchau.